Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rosânia, e eu estou aqui para a gente fazer a correção das atividades da página 173 e 174 sobre operações com radicais, ok? Vamos iniciar lá, então, o nosso primeiro exercício, que diz o seguinte: simplifique. Então, nesse exercício, nós temos adições e subtrações com radicais. Por que simplifique? Porque é para a gente dar a forma mais simples dessas expressões que estão sendo apresentadas aqui. Primeiro passo, para que a gente possa adicionar ou subtrair radicais, gente, é a gente encontrar radicais semelhantes. Para isso, nós vamos fazer a fatoração de cada um desses radicais, né? Em cada letra, né? E depois a gente vai ver o que é possível se juntar, simplificar, tá? Então, na letra A, nós temos ali raiz de 242 menos raiz de 128 menos a raiz de 50. Então, nós vamos começar fazendo a fatoração de cada um desses radicandos, certo? Então, letra A, 242, vamos fatorar. Dá por 2, porque é par, vai dar 121. 121, gente, só vai dar por 11, porque 11 ao quadrado é 121, e como 11 é um número primo, então só é possível dividir por ele, o 121, tá? Que dá 11, que dá por 11 e dá 1. Então, a gente terminou a fatoração do 242, que vai ser igual. Como é raiz quadrada, então 11 ao quadrado vezes 2, certo? Agora, vamos pegar ali 128 para fatorar. 128 é par, vai dar por 2, que dá 64, dá por 2, que dá 32, dá por 2, que dá 16, dá 2, que vai dar 8, 2, que vai dar 4, 2, dá por 2, e 2 só divide por 2, que é igual a 1. Então, a forma fatorada, como é raiz quadrada, vamos juntar de 2 em 2 fatores, tá? Para facilitar nosso trabalho. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E agora, fatorando os 50. Deixa eu fazer todas as fatorações dos radicandos, que fica mais tranquilo. Então, 50 dá por 2, que vai dar 25. 25 só dá por 5, que dá 5. 5 e dá 1. Então, a forma fatorada de 50 é 5 ao quadrado vezes o 2, certo? Agora, nós vamos substituir essas fatorações dentro dos radicais para resolver a operação que a gente tem ali. Eu vou retirar esses quadradinhos rosas para sobrar mais espaço, tá, gente? Para a gente fazer as resoluções. Vou tentar fazer aqui nesses espaços, se não couber, a gente faz ali do lado, certo? Então, gente, a raiz de 242 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 11 ao quadrado vezes 2, menos a raiz quadrada de 128 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. E a raiz de 50 é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2, ok? Agora, nós vamos aplicar aqui as propriedades dos radicais para tirar o que está dentro desse radical, né? O que pode ser extraído desse radical. Então, aqui, ó, nós temos a raiz, né? O radical de um produto que pode ser transformado em produtos de radicais. Como que fica isso, então? A raiz quadrada de 11 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2. Menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2. E aqui a gente transformou os radicais de um produto em produtos de radicais para poder aplicar a propriedade que a gente vai utilizar. Como agora a gente tem índice e expoente do radicando igual, a gente pode cancelar os dois. E aqui vai ficar para nós 11 raiz de 2, menos, aqui a gente corta, vai sair 2, vezes, também é igual, dá para cortar, vezes 2.
Raiz de 2 ao quadrado, dá para simplificar, vai ser igual a 2. E aqui não tem como simplificar, fica raiz de 2 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5 raiz de 2. Raiz de 2 não é simplificável, então fica assim. Podemos multiplicar esses dois. Então, nós vamos ter ali 11 raiz de 2 menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 raiz de 2 menos 5 raiz de 2, certo? E agora, como vocês observaram, todos os radicais são semelhantes. É raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Como que a gente procede agora? A gente conserva esse radical, que é a raiz de 2, e opera, né? Nesse caso, vamos subtrair os coeficientes numéricos dos radicais. Então, nós vamos fazer 11 menos 8 dá 3. 3 menos 5, menos 2. Então, a resposta da letra A vai ser menos 2 raiz de 2, certo? Dá um pouquinho de trabalho, né, gente? Mas não é difícil, não é uma coisa impossível de fazer. Agora, vamos lá para a letra B. Na mesma coisa, a gente vai fazer o quê? Primeiro, fatorar cada um dos radicais, certo? Então, 112. 112 é um número par, né? Dá por 2, que vai dar 56. Dá por 2, que vai dar 28. Dá por 2 novamente, que vai dar 14. 14 dá por 2, que dá 7. E 7 é um número que ele é primo, só é divisível por 7, fica 1. Então, a nossa forma fatorada de 112 vai ser, como é raiz quadrada, então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7, certo? Então, se quiserem já substituir ali, ó, raiz quadrada de 112 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. Agora, vamos fazer lá a raiz de 20. Vamos fatorar o 20. 20 dá por 2, que vai dar 10. Dá por 2, que dá 5. E o 5 é um número primo, só dá por 5, que dá 1. Então, a nossa forma fatorada de 20 vai ser 2 ao quadrado vezes 5. Então, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Menos, agora vamos fatorar o 63. 63 dá por 3, que vai dar 2 e dá 1. Dá por 3 de novo, que dá 7. E dá por 7, que dá 1. Então, a forma fatorada de 63 vai ser 3 ao quadrado vezes 7. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado vezes 7. E agora, nós vamos fatorar o 125. 125, gente, dá por quem? Dá por 5, que vai dar 25, dá 5, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Então, como é raiz quadrada? De 2 em 2, né? Então, vai ser 5 ao quadrado vezes 5. Então, aqui vai ser mais raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Aplicando a propriedade que a gente transforma o radical de um produto em produtos de radicais, ficaria assim essa expressão para nós. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 7. Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 5. Menos raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz de 7. Mais raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz de 5. Tá? Então, nós transformamos o radical de um produto em produtos de radicais. Agora, vamos extrair dos radicais o que é possível. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, quando o índice e o expoente são iguais, né? A gente tem como resultado o próprio radicando. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. Como aqui é 2 e aqui é 1 é diferente, então a gente conserva esse radical. Mas aqui vai dar 2 e vamos conservar a raiz de 5. Menos, aqui vai ficar para nós 3, a raiz de 7. Ó, tudo igual, cancela. Mais 5, que vai cancelar, raiz de 5. Ok, gente? Agora, a gente vai
Agrupar os termos semelhantes. Quem são semelhantes? Gente, raiz de 7 com raiz de 7 e raiz de 5 com raiz de 5, porque os radicais são semelhantes. É igual a gente faz com equação. Eu só posso somar x com x e x ao quadrado com x ao quadrado, ou y com y, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui 4 raiz de 7 menos 3 raiz de 7, mais 2 raiz de 5, mais 5 raiz de 5, que vai ser igual ao quê? Ó, vamos fazer aqui a operação. 4 raiz de 7 menos 3 raiz de 7 vai ficar o que para nós? Raiz de 7. 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. 2 mais 5, 7 raiz de 5. E essa é a nossa resposta. Ah, prof, eu coloquei 7 raiz de 5 mais raiz de 7. Não tem problema, gente. Por quê? Porque a adição, ela é comutativa. A ordem das parcelas não alteram a soma. Então, agora vamos apagar aqui para a gente fazer a letra C. Deixa eu apagar tudo de uma vez. Como vocês observaram que eu invadi o espaço aqui, tá? Eu vou resolver a C aqui do ladinho também a D, tá, gente? Então, primeiro passo, a gente tem que fazer o quê? Fazer a fatoração, né, dos radicandos. Então, vamos lá. E agora, vocês observaram que a gente tem raiz cúbica. Então, nossos termos, os nossos fatores vão ser agrupados de 3 em 3 para facilitar, certo? Letra C. Então, 378 dá por 2, porque é par, que vai dar 1, vai dar 8 e dá 9. Aqui, 189 vai dar por 3, porque a soma dá 18. Então, aqui vai dar 6 e vai dar 3, que vai dar 3 de novo, que vai dar 21, que dá por 3, que dá 7, e o 7 só dá por 7, que dá 1. Então, a forma fatorada vai ser 2 vezes 3 ao cubo vezes 7, certo? Vamos fatorar o 896. 896 dá por 2, que vai dar 4, vai dar 4 e vai dar 8, dá por 2, novamente dá 2, 2 e 4, dá por 2, que vai dar 1, 1 e 2, dá por 2 de novo, que dá 56, dá 2, que dá 28, 28 dá por 2, que vai dar 14, 14 dá por 2, que vai dar 7, e 7 é um número primo, só dá por 7, que dá 1. Então, como ficou a nossa forma fatorada? Juntando de 3 em 3 fatores, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 7, certo? Agora, fatorando 1750. 1750. Dá por 2 porque é par. Aqui vai dar 8, vai dar 7 e vai dar 5, certo? Agora, 875. 8 com 7 é 15. 15 com 5, 20. Então, não dá por 3. Então, no caso aqui, vai dar por 5. Que vai dar 1, sobra 3, dá 7, sobra 2, dá 5. 175 dá por 5 de novo, que vai dar 3. Vai sobrar 2, dá por 5. 35 dá por 5, que vai dar 7. 7 é um número primo, só dá por 7, que vai dar 1. Então, a forma fatorada vai ser 2 vezes 5 ao cubo, porque são 3 fatores, vezes o 7, certo? Então, vamos lá. Agora, esses valores fatorados, nós vamos jogar dentro dos radicais. Então, como a prof falou, vai resolver aqui do ladinho, ok? Então, vai lá. Raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7, menos raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 7. Vezes 2, né?
Tem mais um fator 2 aqui, já estava ficando para trás. Vezes o 2, que faltou esse 2. Agora, mais raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo vezes 7, que foi a nossa última fatoração. Gente, tudo que tem expoente igual ao valor do índice, a gente vai extrair, tá? Para a gente pular essa segunda etapa aqui, ó, de transformar o radical de um produto em produto de radicais. Então, aqui esse 3 sai fora do radical. Então, vai ficar a raiz cúbica. E o que ficou lá dentro, ó, 2 vezes 7. 2 vezes 7 vai ser quanto? 14, certo? Menos. Aqui sai um 2, vezes sai outro 2, e vai ficar dentro do radical o quê? 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. E é raiz cúbica. Mais o 5 está elevado ao cubo é igual ao índice. Então, o 5 sai e vai ficar dentro do radical o quê pra gente? 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Se vocês observarem, ó, todos os nossos radicais são semelhantes, são raiz cúbica de 14, certo? Então, agora, para resolver, a gente vai fazer o quê? Conservar esse radical e adicionar e subtrair os coeficientes numéricos desses radicais, certo? Então, aqui resolvendo, aqui a gente sabe que é 4, tá? Então, já vamos deixar assim. Então, 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1 mais 5 vai dar quanto? 4. 4 o quê? Raiz cúbica de 14, porque os radicais são todos iguais, a gente conserva. Tirando aquela fase de transformar o radical de um produto em produto de radicais, a conta diminui bastante, vocês viram? Parece que dá menos trabalho, tá? Mas é essa propriedade que nós estamos aplicando, certo, galera? Não pode esquecer disso, tá? Então, agora a prof vai ter que apagar mais uma vez para poder continuar resolvendo a letra D. A resposta da C é igual a 4 raiz cúbica de 14, certo? Terminar de apagar aqui. Então, a letra D, nós temos raiz quadrada de 1.188 menos a raiz cúbica de 891 mais 2 raiz quarta de 2.673, ok? Então, primeiro passo, gente, o que a gente faz? Fatoração. Então, vamos fatorar para ver se a gente encontra algum radical semelhante aí para poder associar. Então, aqui é par, dá por 2, que vai dar 5, 9, 4, dá por 2, que vai dar 2, 9 e 7. Aqui já não dá mais por 2. 7 com 2, 9 com 9, 18. Dá por 3, que vai dar 9 e 9, que vai dar por 3 de novo, que vai dar 33. 3, que dá 11. E o 11 é um número primo, só dá por 11, que vai dar 1. Então, como é raiz quadrada, nesse caso, a gente vai associar de 2 em 2, certo? Então, nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 11, certo? Agora, vamos fatorar a raiz cúbica de 891. Então, 891. 891, a soma dos algarismos dá 18, então dá por 3. Que vai dar 2, vai sobrar 2, 29 dá por 9, que vai sobrar 21, dá por 7. Aqui de novo dá por 3, que vai dar 9, e 9, vai dar 99, que dá por 3, que vai dar 33, certo? Que dá de novo por 3, que vai dar 11, e 11, como se trata de um número primo, dá por 11 e dá 1. E como nós temos aqui raiz cúbica, então nós vamos associar nossos valores de 3 em 3. Então, nós vamos ter aqui 3 ao cubo vezes 3 vezes 11, certo? E para terminar a fatoração dos radicais, nós vamos fatorar o valor de 2.673, que vai dar 9, 9 dá por 3. Dá por 3, que vai dar, no caso aqui, 8, 9 e 1. Também dá por 3, que dá 2, 9 e 7,
que vai dar por 3, que vai dar 9 e 9, vai dar por 3, que vai dar 33, que dá 3, que dá 11, e vai dar 11, que dá 1, ok? Então, a nossa forma fatorada é raiz quarta, então nós vamos ter que agrupar de 4 em 4 fatores. Então, vai ser 3 elevado na quarta vezes 3 vezes 11, ok? Então, aqui nós fatoramos os nossos radicandos da letra D. Agora, gente, nós vamos fazer aqui embaixo a operação, tá? Para caber. Então, vamos lá. Então, nós temos lá, primeiro radical vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 11, que é a raiz de 1188, menos a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 vezes 11, mais 2 vezes a raiz quarta de 3 na quarta vezes 3 vezes 11, ok? Então, aqui a gente substituiu cada um desses radicandos aqui, ó, por sua forma fatorada. Agora, aplicando a propriedade que diz que quando o índice do radical e o expoente do radicando são iguais, a gente pode extrair esse radicando, né? Então, nós vamos fazer isso, sem aplicar a transformação da outra propriedade, que o produto de radicais pode ser transformado no radical de um produto, certo? Então, aqui a raiz quadrada tem o expoente igual, sai um 2. Vezes, tudo que sai, gente, sai multiplicando. 3 elevado ao quadrado, sai 3. E sobrou dentro do radical pra gente, 3 vezes 11. 3 vezes 11, 33, certo? Menos, aqui está elevado ao cubo, então tudo que estiver ao cubo sai. Quem está ao cubo? 3, então 3 sai. E lá dentro da raiz vai ficar o quê? Raiz cúbica de 3 vezes 11, que é 33. Mais o 2 já está fora, vezes. Eu tenho para sair desse radical, tem que estar elevado na quarta. Então, nós temos 3 na quarta, então vai sair 3. E vai ficar no radical para a gente, raiz quarta de 3 vezes 11. 3 vezes 11, 33. O que nós podemos fazer agora? Reduzir o que é possível. Então, resolver essas operações aqui, ó. 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 33, menos 3, raiz cúbica de 33, mais 2 vezes 3, 6, raiz quarta de 33. Gente, e esta é a nossa resposta final. Por quê? Porque eu não posso mais reduzir. Porque eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, raiz cúbica de 33 e raiz quarta de 33. Apesar dos radicandos serem iguais, os índices dos radicais não são. Então, nós não estamos falando de radicais semelhantes. E esta aqui, ó, é a forma mais simples da raiz quadrada de 1188 menos a raiz cúbica de 891 mais 2 raiz quarta de 2673, certo? Então, essa aqui é a nossa resposta para a letra D. Tranquilo? Trabalhoso, né? É bem trabalhoso, mas assim, não é difícil, ok? Então, agora no número 2 diz o seguinte: calcule as expressões a seguir em seu caderno. Para resolver essa número 2 aí, gente, a prof vai apagar essa parte aqui, ó, para sobrar espaço. Então, a letra A gente tem raiz de 18 vezes a raiz de 15. Como que faz para multiplicar radicais, gente? O primeiro passo é olhar se eles têm mesmo índice. Se tem mesmo índice, é tranquilo. O que você vai fazer? Você vai conservar o radical, nesse caso a raiz quadrada, e vai multiplicar os radicandos. Então, nesse caso, nós vamos ter ali 18 vezes 15, vai dar 40, vai 4, dá 5, 9, mais 8, 1. Vai dar 0, 17 vai 1, 270. Então,
nós vamos ter aqui raiz quadrada de 270. Agora, tá já resolvido? Não. O que nós temos que fazer? Nós temos que simplificar esse radical, reduzir ele. Fazendo o quê? A fatoração do 270. Então, nós vamos fatorar 270. Dá por 2, que dá 135. 135 dá por 3, que vai dar aqui 4. 45, que vai dar por 3 de novo, que dá 15. 15 dá por 3, que dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Então, como é raiz quadrada, a gente vai agrupar de 2 em 2, certo? Então, nós vamos ter, só vai dar para agrupar o 3 ali, né? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 5, certo? Então, vamos jogar no nosso radical aqui. Então, vai ser 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O que nós vamos extrair do radical? Aquilo que tem o fator que tem o expoente igual ao índice do radical. E o único fator que está nessa característica aqui é o 3, certo? Então, o 3 vai ser extraído, porque a gente cancela com o índice do radical, e vai sobrar dentro do radical para nós o quê? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, a forma mais simples de expressar raiz de 18 vezes raiz de 15 é 3 raiz de 30, ok? Então, assim a gente resolve a letra A. Agora, vamos apagar aqui para fazer a letra B. Na letra B, o que nós temos? Nós temos a divisão da raiz quadrada de 192 pela raiz quadrada de 8. Então, a letra B é bem simples. A divisão acaba sendo mais fácil até. Então, a raiz de 192 dividido pela raiz de 8. E aplicando a propriedade que diz que a gente pode transformar o quociente de radicais em radical de um quociente, a gente pode transformar isso em um único radical. Por quê? Porque os índices são iguais. Então, nós vamos ter 192 dividido por 8. Então, lá, 192 dividido por 8, a gente faz normal. Aqui vai dar 2, que dá 16, sobra 3 abaixo 2, dá por 4. Então, deu 24. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 24. E agora, qual que é o outro passo? Fatorar o 24 e extrair do radical que for possível. Dá por 2, que dá 12, dá 2, que dá 6, dá 2, que dá 3, 3 dá por 3, que dá 1. Então, como é raiz quadrada, vai ficar lá pra gente. Raiz vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, certo? Então, nós vamos ter aqui raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. O que tem expoente, o fator que tem expoente igual ao índice do radical, pode ser extraído do radical, né? Certo? Então, esse 2 vai ser extraído. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de... E o resto que sobrou lá dentro, gente, você pode multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, raiz quadrada de 192 dividido pela raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 6. A nossa letra C é 3 raiz de 12 vezes a raiz de 21. Como vocês observaram aqui, ó, esse 3 é fator externo, então a gente vai deixar ele fora. É o coeficiente desse raiz de 12, certo? Então, ele vai continuar multiplicando ali. E o raiz de 12 vezes a raiz de 21, nós vamos transformar esse produto de radicais em radical de um produto. Vamos conservar o radical, porque os dois são raiz de 2, raiz quadrada, desculpa, e nós vamos multiplicar os radicandos. Então, 12 vezes 21. Então, agora nós vamos ter aqui 3 raiz quadrada de, vamos multiplicar ali, 21 vezes 12, vai dar 2, 4, 1 e 2. Dá 2, 5 e 2, 252. Então, vai ser 3 raiz quadrada de 252. Tá na forma mais simples, gente? Não está. Então, nós vamos fazer a fatoração desse 252, ok? Deixa eu apagar.
Então, agora, fatorando 252. 252 é par, dá por 2, que dá 1, dá 2 e dá 6, dá por 2, que dá 6 e dá 3, que vai dar por 3, que dá 21, que dá por 3, que dá 7, que dá por 7, que dá 1. Então, a forma fatorada. Como se trata de raiz quadrada, vamos agrupar de 2 em 2, vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. Então, aqui vai ficar 3, que já está ali fora, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7, certo? Agora, gente, a mesma coisa, nós vamos extrair do radical os valores, os fatores que têm o expoente igual ao índice. Então, nós vamos ficar como aqui? Vamos apagar a nossa fatoração para sobrar espaço. Então, vai ficar ali para nós assim, 3. Como a gente fala que é fator, vai sair multiplicando. 2 ao quadrado vai sair o 2, vezes 3 ao quadrado vai sair o 3. E o 7 na 1 não sai, então fica no radical, raiz de 7. Agora é só resolver essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, raiz de 7. Certo? E assim resolvemos a letra C. Então, vamos lá na letra D. A letra D é raiz quarta de 16 vezes a raiz quarta de 9 dividido pela raiz quarta de 3. E nós vamos aplicar aqui a propriedade que diz o seguinte, que o produto de radical pode ser transformado em radical de um produto e que o radical de o quociente de radicais pode ser transformado no radical de um quociente, tá? Então, nós vamos aplicar essas duas ao mesmo tempo. De que maneira? Conservando o nosso radical, que é o quê? Raiz quarta, e multiplicando os dois primeiros fatores, que é 16 e 9, e dividindo isso pelo terceiro termo ali, pelo terceiro radical, que é a raiz quarta, né? De 3, dividido por 3. Agora, ó, para resolver, tranquilo, simples. Conservamos o radical. O 9 com o 3 dá para aplicar a técnica de cancelamento, né? Porque é múltiplo. E nós vamos ter 3 vezes o 16. 16 vezes 3. Então, vai ser igual a raiz quarta de 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1 que foi 48. Então, nós vamos ter raiz quarta de 48. O 48 dá para fatorar. Então, vamos fatorar, dá por 2, que vai dar 24. Que dá por 2, que dá 12. Dá por 2, que dá 6. Dá por 2, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Então, como a gente está trabalhando com raiz quarta, nós vamos agrupar de 4 em 4, certo? Então, vai ser 2 na quarta vezes 3. Então, jogando aqui no nosso radical, nós temos raiz quarta de 2 na quarta vezes 3. E, de novo, nós vamos usar aquela propriedade que diz o seguinte, que quando o expoente do meu radicando é igual ao do meu radical, o valor desse radical é o próprio radicando. Então, esse 2 aqui vai ser extraído do radical, certo? Vai ser 2 vezes. E como o 3 não tem o expoente igual ao índice, ele permanece dentro da raiz. Então, nós vamos ter 2 raiz quarta de 3. E assim a gente termina o exercício 2. Trabalhoso, né? Esse conteúdo é um pouquinho trabalhoso. Então, agora vamos para o nosso próximo exercício. O nosso terceiro exercício, gente, diz o seguinte: calcule o volume de cada um dos paralelepípedos. Como que nós fazemos para calcular o volume de paralelepípedo? A prova vai resolver aqui do lado, porque aqui é pequenininho os espaços, tá? Então, lá, número 3. Volume de um paralelepípedo, gente, é comprimento vezes largura vezes altura. Então, a gente faz a multiplicação entre as 3 dimensões do objeto, certo? No caso da letra A, vai ficar o quê? Então, o volume de A é igual a
6 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, ok? E como que a gente faz para multiplicar radicais? Se ele tem o mesmo índice, a gente conserva o radical e multiplica os radicandos. E os coeficientes numéricos? Os coeficientes numéricos a gente multiplica normalmente. Então, vai ficar 6 vezes 2 vezes 4. Conservamos o radical e vamos multiplicar os radicandos. 3 vezes 3 vezes 3. Ok? Então, vamos lá. Então, o volume vai ser igual 6 vezes 2, 12. 12 vezes 4 vai dar 48. E aqui nós vamos ter raiz quadrada de 27. O 27 pode ser escrito de outra forma, gente. Pode ser escrito, como é raiz quadrada, pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 3. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, 48. Como o 3 aqui está elevado ao quadrado, a gente pode extrair esse fator do radical. Então, vai ficar vezes 3. E como o 3 não tem expoente igual ao índice do radical, ele permanece no radical, tá? Então, agora, o volume do paralelepípedo da letra A vai ser igual 3 vezes 8, 24, vai 2, dá 12, 144, raiz 3 centímetros cúbicos, porque nós estamos falando de volume, tá? Então, essa aqui é a resposta da letra A. Agora, vamos lá na letra B. A letra B vai ficar 2 raiz de 8 vezes raiz de 50 vezes 4 raiz de 2. Então, da mesma forma, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os coeficientes numéricos. Então, 2 vezes 4. Aqui tem 1, não precisa colocar, tá, gente? Como todos os radicais têm mesmo índice, então a gente vai conservar e vai multiplicar os radicandos. Então, 8 vezes 50 vezes 2, certo? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 4, 8. Raiz de 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 8, 800. E agora o nosso próximo passo é fatorar o 800. Vamos fatorar aqui no ladinho, no rascunho. Dá por 2, que dá 400. Dá 2, que vai dar 200. Dá 2, que dá 100. Dá por 2, que dá 50. 50 dá por 2, que vai dar 25. 25 dá por 5, que dá 5. 5 e dá 1. Então, a forma fatorada, como se trata de raiz quadrada, né? Vamos juntar de 2 em 2 aqui. Então, eu já vou pôr direto que ali não cabe, tá? Então, volume vai ser igual a 8 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado, ok? E agora, todos os fatores que têm o expoente igual ao índice vão ser extraídos desse radical. Então, nós vamos ter que o volume vai ser igual a 8 vezes. Esse 2 cai fora, vezes. Esse 2 sai fora, vezes o 5 também, que está elevado ao quadrado. E como sobrou um 2 que está dentro do radical e não tem expoente igual ao índice, a gente conserva ele no radical. Tranquilo até aqui? E agora, para a gente saber o volume desse paralelepípedo, a gente faz a multiplicação dos coeficientes numéricos. Então, vai dar 2 vezes 5, dá 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 8, 160 raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, a alternativa, a letra B, o volume do paralelepípedo é, vou colocando aqui as respostas, né? 160 raiz de 2 centímetros cúbicos. A letra A deu 144 raiz de 3 centímetros cúbicos.
certo? Não é difícil, né, galera? Agora vamos apagar essas duas aqui para a gente poder fazer a letra C. Então, pessoal, aqui na letra C, nós vamos ter, o volume vai ser igual a 4 raiz de 6 vezes 5 raiz de 2 vezes raiz de 15, ok? Primeiro passo, vamos multiplicar os coeficientes numéricos. Então, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Todos os radicais têm mesmo índice. Então, a gente vai conservar os radicais e multiplicar os radicandos. Então, vai ficar 6 vezes 2 vezes 15. Logo, o volume vai ser igual a 20 raiz de 2 vezes 15, 30. 30 vezes 6, 180. Agora, o próximo passo, a gente fatorar esse radicando, né? Para ver se a gente consegue tirar alguma coisa, extrair alguma coisa do radical. Então, aqui vai dar por 2, que dá 90. Dá por 2, que dá 45. 45 dá por 3, que dá 15. 15 dá por 3, que dá 5. E o 5 só dá por 5, que dá 1. Como a gente está trabalhando com raiz quadrada, então a gente vai juntar de 2 em 2 fatores. Nossa forma fatorada vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, o volume vai ser 20 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E, como diz aquela propriedade que quando o índice e o expoente do radicando são iguais, a gente pode extrair esse valor do radical, a gente vai fazer isso nesse processo aqui, nessa fase, tá? Então, nós vamos tirar o 2, ó, índice e expoente iguais, então 20 vezes 2. E o fator 3 também vai ser extraído do radical. Então, vai ficar 20 vezes 2 vezes 3. O 5, o índice é 1, o expoente é 1 e o índice é 2, não sai. Então, ele permanece do radical. Agora, para terminar o volume desse paralelepípedo, a gente vai fazer 20 vezes 2, 40. 40 vezes 3, 120 vezes raiz de 5, 120 raiz de 5 centímetros cúbicos é o volume do bloco C. Então, nossa resposta, 120 raiz de 5 centímetros cúbicos. Certo? Agora, vamos lá para o exercício 4. Considere raiz cúbica de 13 igual a A, raiz quarta de 2 igual a B e raiz quinta de 2 igual a C. A expressão raiz cúbica de 351 mais 7 raiz quarta de 512 menos 2 raiz quinta de 486 equivale a... esse exercício é bem legalzinho, já cobrei até em prova. Então, gente, como vocês viram aqui, ó, os radicais foram simplificados, ok? E foi extraído o que era possível deles e substituído depois a raiz cúbica de 13 por A, raiz quarta de 2 por B e a raiz quinta de 2 por C. Então, o primeiro passo para resolver esse exercício é a fatoração dos radicandos, ok? Então, vamos começar fatorando o nosso 351 lá. Então, 351... Se a gente somar aqui, vai dar 9, então vai dar por 3, que vai dar 1, dá 1 e 7. De novo, dá por 3, que vai dar 3 e 9. Que dá por 3, que vai dar 13. E o 13 é um número primo, só dá por 13. E dá 1. Então, a forma fatorada de 351 é, como a gente está trabalhando aqui com raiz cúbica, vai ficar raiz 3 ao cubo vezes 13, tá? Ó, vamos juntar 3 fatores. Agora, vamos fatorar o 512. E o 512 é raiz quarta, então, nós vamos juntar os fatores de 4 em 4. Então, dá por 2 porque é par, dá 2, 5 e 6, dá por 2 de novo, que vai dar 1, 2 e 8, dá por 2, que dá 64, dá por 2, que dá 32, dá por 2, que vai dar 16, 2, que vai dar 8, 2, que dá 4, 2, que dá 2, 2, que dá 1, certo? Então, como a gente tem raiz quarta, nós vamos agrupar de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4 aqui. Então, nós vamos ter lá a forma fatorada. 2 na quarta vezes 2 na quarta vezes 2, certo? E agora vamos fatorar 486. 486.
Vou separar esse exercício aqui. Isso. 486 dá por 2, que vai dar 2, 4 e 3. Isso aqui dá 6, 9, dá por 3, que vai dar 8 e 1, que vai dar por 3, que vai dar 27, vai dar por 3, que dá 9, 3 que dá por 3, 3 que dá 1. Como se trata de raiz quinta, gente, nós vamos agrupar de 5 em 5. Então, nós vamos pegar os 5, 3 aqui. 3 na quinta vezes 2. Agora, nós vamos substituir nessa expressão, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Raiz cúbica de 351 mais 7 raiz quarta de 512 menos 2 raiz quinta de 486. Substituindo nossos radicais pela forma fatorada, nós vamos ter aqui raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 13, mais 7 raiz quarta de 2 na quarta, vezes 2 na quarta, vezes 2, menos 2 vezes a raiz quinta de 3 na quinta, vezes 2, certo? E agora, usando a propriedade que diz que eu posso extrair do radical, o radicando que tem o índice igual a esse radical, então aqui a gente vai extrair quem? O 3. Então, nós vamos ter 3 raiz cúbica de 13, mais 7 vezes. Quem vai sair, gente? Ó, esse 2 vai sair, porque o expoente é igual ao índice, e esse 2 também vai sair, vezes 2. E sobrou lá para nós, raiz quarta de 2, menos... Aqui quem sai é o 3, porque é 3 na quinta, igual ao índice, então vai ficar 2 vezes. Esse 3 que sai é fator, ele sai multiplicando 2. Raiz quinta de 2, ok? Agora, vamos juntar aqui o que é possível. Então, nós temos 3 raiz cúbica de 13, mais 7 vezes 2, dá 14 vezes 2, 28, raiz quarta de 2, menos 2 vezes 3, 6, raiz quinta de 2. Agora, nós vamos substituir cada radical desse pelos valores ali, ó. Raiz cúbica de 13 não é A? Então, em vez de raiz cúbica de 13, nós vamos colocar o A. 3A mais 28, raiz quarta de 2 é B. B menos 6, raiz quinta de 2 é C. Agora, gente, é só observar ali nas alternativas qual que a gente tem que corresponde a essa. Agora, vamos lá para o nosso exercício 5. O exercício 5, gente, pede para a gente fazer a multiplicação de raiz de 8 vezes a raiz cúbica de 4 e a divisão de raiz cúbica de 6 por raiz quarta de 3. Um detalhe, nós não vamos passar mais pelo mesmo processo que a gente estava fazendo antes. Por quê? Porque agora a gente está trabalhando com índices diferentes. Então, antes de a gente resolver essa multiplicação e essa divisão, o primeiro passo é transformar isso em radicais que têm o mesmo índice. Então, vamos lá na letra A. Então, vamos copiar aqui. Então, nós temos raiz de 8 vezes a raiz cúbica de 4. Como que eu vou fazer para fazer essa transformação? Primeiro passo, gente, é transformar isso em uma potência fracionária. Então, vai ficar 8 na 1 meio, expoente e índice do radical, vezes 4 elevado na 1 terço. Lembrando que o denominador é o quê? É o índice do radical. Agora, nós já temos as nossas frações com denominadores diferentes. Nós vamos determinar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Para quê? Para que eu possa transformar essas frações em frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Então, vou fazer aqui do ladinho. Então, mínimo múltiplo comum de 2 e de 3, gente, é quem? É o próprio, é a 6. Por quê? Pensa na tabuada do 3 e do 2 lá. 2 vezes 3, 6, e 3 vezes 2, 6. Então, o menor valor igual é o 6.
Agora, gente, que a gente já sabe o mínimo múltiplo comum de 2, 3, nós vamos reescrever essas frações, tá? Mas agora calculando frações equivalentes com o denominador comum para as duas, que é o 6. As bases das nossas potências, elas não mudam, tá? Porque nós só estamos trabalhando com denominadores. Então, vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, nossas potências equivalentes vão ser 8 elevado na 3 sextos e 4 elevado na 2 sextos. Qual que é o próximo passo? Nós vamos trabalhar com propriedades da potenciação. Se vocês observarem, gente, o 8 pode ser transformado na forma de uma potência. Como isso? 8 é a mesma coisa. Se a gente fatorar o 8, ó, dá por 2, que vai dar 4, dá 2, que dá 2, dá 2, que dá 1. Então, 8 é 2 elevado ao cubo. E nós vamos transformar esse 8 nessa potência. Então, nós vamos ter aqui 2 elevado ao cubo, que é 8, elevado na 3 meios, certo? Vezes o 4 também, gente, pode ser escrito na forma de uma potência de base 2. Dá por 2, que dá 2, dá 2, que dá 1. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, nós vamos usar esse recurso para facilitar o nosso trabalho, tá? Ó, então, vai ficar 2 ao quadrado, que é o 4 elevado na 2 sextos, certo? Por que que a gente está fazendo isso? Para trabalhar com potências de mesma base. E isso simplifica o nosso trabalho. Agora, vamos lá, resolver essa propriedade que a gente tem aqui. Que propriedade que surgiu para nós? A potência de potência. O que diz a potência de potência? Para resolver essa propriedade, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, 3 vezes 3, 3 sextos, é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9, sobre 6. Porque quando a gente multiplica fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos conservar a base. 2 vezes 2, 4. 4 sextos. E agora, se vocês observarem, ó, nós temos potências de mesma base. E nós podemos transformar isso em uma única potência. Por quê? Porque nós temos um produto de potência de mesma base. E aqui também tem uma regrinha que diz o seguinte, que o produto de potência de mesma base pode ser transformado numa única potência, conservando-se a base e somando os expoentes. Então, a gente vai fazer esse passinho aqui. Isso, nós vamos somar 9 sextos mais 4 sextos. Isso aqui, gente, vai ser a mesma coisa aqui. 2. Agora, nós temos aqui soma de frações com o mesmo denominador. Como a gente faz para resolver isso? Quando a gente vai somar frações com denominadores comuns, conserva o denominador e soma-se os numeradores. 9 com 4 vai dar 13, certo? E agora a gente está com uma única potência. E nós vamos transformar essa única potência em um radical. Vou fazer aqui do ladinho. Então, isso aí vai ser igual ao quê? A raiz sexta de 2 elevado na 13ª potência. Agora aqui, pessoal, ó, que a gente tem esse radical 6 raiz sexta de 2 elevado na 13ª, eu vou converter esse radical, eu vou reescrever ele de forma diferente, tá? Eu vou transformar esse único radicando em um produto, tá? De base 2, em que a soma dos expoentes vai dar 3. Mas eu vou organizar isso de forma que eu consiga simplificar aqui, ó, com esse 6. Certo? Então, primeiro passo, nós vamos fatorar, então, isso aqui de forma diferente. Vamos escrever em fatores. Então, vai ficar raiz sexta. Ó, o 13 pode ser escrito como 2 elevado na sexta, vezes 2 na sexta, vezes 2, ó. Por quê? 6 mais 6, 12. 12 mais 1, 13. Então,
eu consegui escrever essa potência de uma única base em um produto de potências de mesma base. Agora, nós vamos aplicar aquela propriedade que diz que o radical de um produto pode ser transformado em produto de radicais, certo? Que vai ficar 6 raiz sexta de 2 elevado na sexta, vezes raiz sexta de 2 na sexta, vezes raiz de 2. E agora é só simplesmente simplificar, ó. Certo? Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, vezes raiz de 2. E assim a gente resolve a letra A do exercício 5, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. São só propriedadezinhas que a gente já vem estudando desde o sexto ano e que a gente usa agora aqui nessas resoluções, certo? Vou apagar esse ladinho aqui para a gente fazer a letra B. A letra B, agora a gente tem o quociente, né? O quociente de... Vamos copiar aqui a letra B. Chamo a minha canetinha. A nossa letra B vai ser raiz cúbica de 6 dividido pela raiz raiz quarta de 3, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, então, transformar isso em potência com expoentes fracionários. Então, vou escrever aqui do ladinho para poupar espaço aí. Então, vai ficar 6 elevado na 1/3, expoente do radicando o índice do radical, dividido por 3 elevado na 1/4, ok? Agora, qual que é o próximo passo? Determinar o mínimo múltiplo comum de 3 e de 4. Vou fazer aqui no cantinho. Mínimo múltiplo comum de 3 e 4. Gente, 3 e 4 também é chamado de primos entre si. Por quê? Porque o único divisor comum do 3 e do 4 é o número 1. Ou seja, o 3 e o 4 só aparecem ao mesmo tempo na tabuada do 1. Então, quando isso acontece, o mínimo múltiplo comum é o produto dos dois, é um vezes o outro, que é igual a 12. Então, nossas potências com expoentes fracionários vão ter denominadores agora 12, esses expoentes, tá? Então, vamos lá. Mesmo processo que a gente fez ali na letra A. Agora, vamos lá. Do 3 para o 12 foi 4. 4 vezes 1, 4. Do 4 para o 12 aumentou 3 vezes. 3 vezes 1, 3. Então, já calculamos os expoentes com denominadores iguais e equivalente aos primeiros. Isso aqui agora é igual. Vamos converter essas duas potências para radicais. Eu não consigo transformar o 6 e o 3 em uma potência de mesma base. Então, nós vamos converter direto para o radical, tá? Então, nós vamos ter lá raiz 12ª de 6 elevado na quarta, dividido por raiz 12ª de 3 elevado ao cubo, certo? Agora sim, gente, ó, nós temos radicais com o mesmo índice. Então, nós podemos descrever isso na forma de um único radical. Então, a gente vai conservar o radical, que vai ser raiz 12ª, e vamos fazer o quê? Dividir os radicandos. Então, 6 elevado na quarta dividido por 3 ao cubo. 6 na quarta. Vamos ver quanto que dá 6 na quarta. Raiz 12ª. 6 na quarta, gente, é a mesma coisa que 6 vezes 6, 36. 36 vezes 36 vai dar 1.296. 1.296. Façam o cálculo lá que vocês vão ver que vai dar certinho esse valor, tá? Vezes 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, nós vamos ter aqui raiz 12ª de 1.296 dividido por 27. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão desses dois termos aqui, tá?
Vamos conservar o nosso radical, que é a raiz 12ª, e vamos dividir 1.296 por 27. Aqui nós vamos pegar o 129, que vai dar por 4. 4 vezes 7, 28. Sobe 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Aqui vai dar 1, 2 e 0. Abaixo 16. 27, 216 por 27, 8 vezes 7, 56. Então, aqui vamos tentar por 8. 8 vezes 7, 56. Vai 5. 8 vezes 2, 16 com 5, 21. Então, 0. Então, nós conseguimos que 1.296 dividido por 27 é igual a 48. Nesse caso aqui, gente, nós já terminamos, tá? Esse exercício vai ser essa resposta. Então, a raiz cúbica de 6 dividido pela raiz quarta de 3 é a mesma coisa que a raiz 12ª de 48, tá? Tranquilo. Menos trabalhoso que a letra A, né? Deu menos trabalho, foi mais fácil fazer esse exercício. Agora vamos lá para o nosso exercício número 6. O exercício 6 é como se fosse uma equaçãozinha. Nós temos que determinar o valor de A, certo? Por que, prof, uma equação? Porque a gente está trabalhando com uma incógnita e nós também temos a igualdade. Lembra qual que é o conceito de equação? Para existir uma equação tem que ter a igualdade e, no mínimo, uma incógnita. Então, é o que a gente tem aqui. Então, vamos resolver a letra A aqui. Raiz de 45A vezes a raiz de 2 é igual a 15 raiz sexta de 8. Isso igual, fica parecendo dividido. Isso, igual. Aqui, primeiro passo, gente, vamos transformar esse produto de radical em um único radical, um radical de um produto. Por que que eu posso fazer isso? Porque os índices são iguais. Então, a gente conserva o radical e multiplica os radicantes. 2 vezes 45, 90A. É igual. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fatorar esse radicando. É igual a 15 raiz sexta. Como a gente viu antes, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, certo? Por que que eu posso fazer isso? Porque se vocês observarem aqui, ó, o índice desse radical e o expoente do radicando, eles são múltiplos, são divisíveis por 2. Então, nós vamos fazer aqui essa divisão por 2. Eu vou até mudar a cor da minha canetinha aqui para a gente destacar. Então, aqui, ó, por 3, na verdade, né? 6 dividido por 3 dá 2. Então, vou ficar com raiz quadrada. E 3 dividido por 3 fica 1. Então, esse nosso radical, ele vai poder ser reescrito da seguinte maneira. Então, primeiro passo aqui, vamos também fatorar o 90 para facilitar também para nós, tá? Então, 90 vai ser dá por 2, que dá 45, dá por 3, que dá 15, dá por 3, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Então, a forma fatorada de 90 é 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5, que no caso vai ser, vamos reescrever no radical, 3 ao quadrado vezes 10A, que é igual a 15. Agora já vamos escrever nosso radical simplificado, raiz quadrada de 2, certo? Agora, nesse lado aqui, nós vamos extrair esse 3, ó, porque o expoente do radicando é igual ao índice radical. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 10A igual a 15 raiz quadrada de 2, ok? Como é uma equação, gente, nós trabalhamos sempre com operação inversa, certo? Então, nesse caso, ó, nós queremos isolar o A, então tem uma multiplicação aqui. Então, se está multiplicando no primeiro membro antes da igualdade, né? Nós vamos passar para o segundo membro dividindo. Então, 3 raiz de 10A vai ficar raiz quadrada de 10A é igual a 15 raiz quadrada de 2 dividido por 3.
Usando a nossa técnica de cancelamento, nós podemos simplificar o 3, que vai ficar 1, com 15, que vai ficar 5. Então, reescrevendo aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 10A é igual a 5 raiz quadrada de 2, ok? Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer eliminar esses radicais, certo? E para eliminar o radical, a gente vai usar a operação inversa. Como é uma equação, a gente pode fazer isso, porque tem uma igualdade. Então, tudo que eu faço num membro, eu posso fazer no outro e continuar tendo uma fração equivalente. Eu vou até mudar a cor da caneta de novo. Então, nós vamos ter aqui, ó, para tirar a raiz quadrada, a gente vai elevar os dois lados ao quadrado, trabalhar com a potenciação, que é a operação inversa da raiz da radiciação. Então, agora nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 10A ao quadrado é a mesma coisa que 10A, porque a gente teria 10A vezes 10A, que vai dar 100A ao quadrado. Raiz quadrada de 100A ao quadrado é 10A. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no segundo membro. Só que no segundo membro nós temos um fator externo que multiplica o radical. Então, nós vamos ter que elevar esse fator externo a esse expoente. Então, 5 elevado ao quadrado, 25. 5 vezes 5, né? E raiz de 2 elevado ao quadrado vai ser raiz de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. E agora nós temos o quê? Uma equaçãozinha simples do primeiro grau. 25 vezes 2, 50. A gente quer 10A, gente? Não, quer um A só. Então, A é igual a 50 dividido por 10. A é igual a 5. E assim, a gente resolve a letra A, ok? Outro processo poderia ser transformar também esse radical, gente, em potência com expoente fracionário. A prof prefere trabalhar assim, ó, daí não envolve fração, né? Mas se vocês acharem mais fácil, pode usar, tá? Transforma, igual a gente fez no exercício anterior. Transforma primeiro em potência com expoente fracionário, aí resolve ali as operações com as potências, com as frações, e depois transforma de novo em radical para descobrir o A. Eu acho esse processo que eu fiz aqui mais tranquilo, ok? Vamos lá na letra B. Deixa eu apagar aqui. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é, gente, fatorar todos os radicandos desses radicais aqui. Tá? O 128, o 512, o 16 e o 32. Então, vou fazer aqui do ladinho. Então, 128 primeiro vai dar 2, que dá 64, dá 2, que dá 32, dá 2, que dá 16, 2, que vai dar 8, 2, que vai dar 4, 2, que dá 2 e 2, que dá 1. Então, a forma fatorada é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 na sétima. Já vamos agrupar todos eles. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com raiz sétima aqui. Então, sétima, agora vamos fatorar o 512. 512 vai dar por 2, que vai dar 256. Dá por 2, que dá 128. 2, que vai dar 64. 2, que vai dar 32. 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. Dá 2, que dá 1. E nós temos ali raiz cúbica, então nós vamos associar de 3 em 3, tá? Então, nós vamos ter como forma fatorada 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, certo? E vamos fatorar aqui do ladinho também o 16 e o 32. 16 dá por 2, que dá 8, 2 que dá 4, 2 que dá 2 e 2 que dá 1. Então, como ali é raiz quarta, nós vamos ter esse 16 vai ficar 2 elevado na quarta. E agora a gente precisa fatorar o 32. Vou fatorar aqui embaixo, 32 dá por 2, que dá
16 dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá 2, que dá 2, 2 que dá 1. E como a gente tem lá raiz quinta, então nós vamos ficar com a forma fatorada de 32, 2 na quinta. Gente, se vocês observassem, não precisava fazer todas as fatorações, ó. Porque a partir do 512, todos vai chegar, ó. Tem o 32 aqui, tem o 16 aqui, então era só contar os números de fatores para baixo ali. Mas, para não confundir a cabecinha de vocês, a prof preferiu fazer todas as fatorações, tá? Agora nós vamos reescrever esses radicais usando as suas formas fatoradas. Então, nós vamos ter lá raiz sétima de 2 na sétima, que é igual a raiz sétima de 128, mais raiz quadrada de A na sexta sobre a raiz cúbica de A na sexta. Isso é igual a raiz cúbica. Quanto que é 512 fatorado? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Vou arrumar o 3 aqui que ficou feio. Ao cubo, certo? Menos a raiz quarta de 16 é 2 na quarta, né? 2 na quarta, A na quarta, dividido pela raiz quinta, 32, a mesma coisa que 2 na quinta. 2 na quinta. Agora, vamos apagar aqui do ladinho para a gente conseguir, para não embolar tudo. Continuando lá. Agora, gente, nós vamos aplicar aqui a propriedade que diz o seguinte: quando eu tenho índice e expoente igual, o resultado desse radical é o próprio radicando. Então, aqui para nós vai sobrar quem? 2 mais. Nesse processo aqui, ó, se vocês observarem, os nossos índices e expoente dos radicandos são múltiplos. Por quê que é múltiplo? Porque tem um 2. Aqui é 6, então 2 e 6 dá para dividir por 2. Então, 2 por 2 fica 1. Né? E 6 por 2 vai ficar 3. Sobrou o que ali para nós? Deixa eu mudar a cor da caneta. A elevado ao cubo, certo? No denominador também é possível fazer isso, ó. 3 e 6 são divisíveis por 3. Vai ficar 1 aqui e vai ficar 2 aqui. Então, o que sai do radical para nós? Então, dividido por A elevado ao quadrado, que é igual a... Todo mundo tem os expoentes aqui igual ao radicando. Então, nós vamos fazer uma simplificação geral. Vai sair só os fatores. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos os expoentes dos radicandos igual ao índice do radical. Então, da mesma forma, vamos simplificar todo mundo. Vai sair para nós ali 2A. E no denominador, 5 com 5, corta, fica 2. Certo? Agora, vamos lá. 2 mais. Aqui, o que nós temos? Divisão de potência de mesma base, né? O quociente de potência de mesma base. Como que resolve uma expressão como essa? Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2, 1. Então, sobra A para a gente aqui, certo? É igual a 8, 2 menos 2A dividido por 2 é igual a, certo? Porque você aplica a técnica de cancelamento, ó. Cancelei, ok? Agora, gente, para resolver, nós temos o quê? Uma equação simples de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, vamos lá. A está somando aqui, fica somando. Menos A está no segundo membro, vai vir para o primeiro membro, mais A. Igual a 8, o 2 está somando aqui, vai para o segundo lado, para o segundo membro, desculpa, subtraindo. A mais A, 2A, igual a 8 menos 2. 8 menos 2, 6. Eu quero 2A? Não. A, então, é igual a 6. O 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo. A é igual a 6 dividido por 2, 3. E assim, nós concluímos
o nosso exercício 6, tá? Então, o A na letra A é 5 e o A na letra B é 3. Bem trabalhosos esses exercícios, né, gente? Ó, a questão não é que o exercício é difícil, ele é trabalhoso, exige bastante regrinhas, por isso que a gente faz aquela revisão de potências antes de trabalhar com radicais, porque a gente está interligado. Vocês veem, nós trabalhamos com operações com frações, com propriedades das potenciações, com propriedade dos radicais, tudo para resolver um único exercício. Então, vocês têm que estar ligados, têm que estar revisando, revendo esses conceitos, tá? Praticando. Resolve de novo esse exercício para você praticar as propriedades que a gente usou ali, certo? Gente, espero ter ajudado vocês, que tenha ficado claro. Eu sei que aqui não é tão simples, né? Quanto parece, ainda mais distante. Mas quando a gente voltar, a prof vai dar mais exercícios assim para vocês, para a gente praticar e para vocês tirarem todas as dúvidas, ok? Gente, obrigado, tá? Bom descanso, bom feriado. Até segunda-feira na nossa próxima aula.